Oh. Alô, boa tarde. Pronto. É porque o trabalhador que está na casa dele filmando a palestra pediu para testar o som. Aí eu aproveitei para testar dando boa tarde, né? Já não gastamos tanto o aparelho em vão. Né? Um pouquinho só de paciência, porque o notebook da palestrante não tem a entrada do USB, né? Ela é parecida comigo, eu compro só pela beleza e não sei se tem entrada e saída de nada, depois é que a gente vai ver que era barato porque não prestava. Mas daqui a pouco a gente está tudo em ordem, tá bom? Pronto. Boa tarde, meus irmãos. Que nos abençoe o Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. É com alegria que recebemos na tarde de hoje, nessa casa de oração e trabalho, a nossa irmã Silvia Cavalcante, do Grupo Espírita Maria Dolores, localizado no Pina, que falará sobre o tema a alimentação consciente e o espiritismo. Pedimos aos irmãos que porventura estiverem com o celular ligado, que por gentileza os desliguem ou coloquem no modo silencioso. Os passistas só precisam se dirigir à sala de passe após a palestra, durante os avisos finais. Depois da oração, no caso. Os avisos finais serão dados agora. Todo domingo, às 16 horas, temos aqui em nossa casa a reunião da Mocidade Espírita. Os jovens compareçam. E temos também evangelização infantil. Os pais tragam as suas crianças. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, teremos reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos a palestrante convidada, a nossa irmã Niédia Rodrigues, do Grupo de Assistência Mediúnica, o GAM, localizado na Torre, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras, aqui em nossa casa, nós, às 20 horas, temos os estudos espíritas. Na primeira sexta-feira, temos André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, temos Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira, temos Joana de Ângeli e a psicologia espírita. Na quarta sexta-feira, temos a filosofia espírita na obra de Leon Denis e Herculano Pires. Campanha do Quilo, todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Visite nossas vovozinhas diariamente das 14 às 17. Todo último sábado do mês, às 20 horas, temos aqui em nossa casa o Telecine Espírita. Nesse mês teremos o filme O Anjo. Todos compareçam, é sempre uma noite maravilhosa. O filme exibido no último sábado do mês, às 8 horas, será O Anjo. Acesse o site da nossa casa, www.casadosumildes.com, com transmissão direta de 3 reuniões por mês. Lá os senhores encontrarão os links da Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita Pernambucana, TV SEI, Rádio Boa Nova, Mansão do Caminho, o blog do Bruno também tem lá no site da casa, então acessem www.casadosumildes.com. Visite também o website do Bruno Tavares, que é bruno-tavares.zip.net, com 1 artigo semanal e a TV online 24 horas.
Lê o artigo no website. O artigo de hoje será: Guilhom Ribeiro, o grande escritor espírita e tradutor das obras de Kardec. Façamos então a nossa prece de início de nosso aprendizado. Deus Pai misericordioso, agradecidos estamos a Ti e ao nosso Mestre Jesus, o vosso Filho, do qual enviaste a esse planeta de prova e expiação para servir de modelo e guia. Mestre querido e amado, sabemos aqui da Tua presença, porque Tu mesmo nos asseveraste. Quando 2 ou mais pessoas estivessem presentes em Teu nome, ali te encontraria. É que te pedimos, Mestre querido, que ilumine essa casa de oração e trabalho, onde se encontra à frente o amorável amigo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Que esses emissários de luz possam intuir nossa irmã, que irá usar da palavra, e que nós tenhamos ouvido de ouvir, para colocar esses ensinamentos no dia a dia das nossas vidas, através da nossa reforma íntima, e caminharmos rapidamente, Senhor, em direção a Ti. Louvado seja o Teu nome, hoje, amanhã e sempre. Passamos a palavra para a nossa irmã Silvia Cavalcante. Meus amigos, boa tarde. Inicialmente gostaria de pedir perdão, por favor, por ter chegado tão em cima da hora. Essa coisa de tecnologia é complicada. A gente colocou o endereço no GPS e o GPS resolveu hoje não funcionar. E a gente ficou perdido. Eu queria ter chegado com antecedência para não estar dando tanto trabalho para os nossos amigos, mas exercitando a caridade, né? Também gostaria de externar a imensa felicidade de estar aqui nessa casa, aceitando esse convite do nosso queridíssimo Bruno, que é uma pessoa muito querida para nós, e uma casa que tem tanta importância para o movimento espírita, não só pernambucano, mas o movimento espírita em geral. É uma casa que faz um trabalho social muito grandioso e que só o seu nome já diz o quanto que ela é grandiosa, né? Então a felicidade é muito grande. O tema que a gente vai abordar na tarde de hoje é um tema que certamente cada um de vocês, não é, em alguma consulta médica, em alguma orientação de saúde, já ouviu falar que determinados alimentos são melhores para a saúde, evitar outras formas de alimentos, né? Eu, no meu consultório, na minha vida médica, faço isso toda hora com os meus pacientes. Mas a gente tem que pensar até que ponto esse alimento pode nos determinar ânimo, felicidade, alegria, pode controlar até as nossas emoções. Será que o alimento pode nos determinar qualidade de vida, boa qualidade de vida? E o espiritismo? Será que ele tem alguma coisa a nos dizer sobre esse tipo de assunto? É o que a gente vai tentar conversar com vocês nessa tarde. A gente vai trazer algumas notícias, trazer algumas revelações bem interessantes, bem surpreendentes, e depois vamos chegar juntos a algumas conclusões. Então eu convido todos vocês para fazermos agora uma grande viagem. E a gente vai para bem longe. A gente vai para 460 a.C. A gente está lá na Grécia, uma daquelas ilhas ali em Kos, onde esse homem realizava os seus processos de cura. Esse homem chamado Hipócrates, ele que vinha de uma família de mestres que dominavam a arte do tratar, da arte da cura das doenças, um homem científico que até hoje os seus escritos eles são absolutamente atuais. Hipócrates é considerado o pai da medicina moderna. E ele tinha uma forma interessante de abordar os seus pacientes. Ele dizia que o problema do paciente ele não estava exatamente localizado ali naquele ponto. Que a gente não podia olhar os pacientes apenas como aquele problema, mas sim visualizá-lo como um todo. Que muitas outras questões estavam relacionadas com esses fatores, inclusive a sua personalidade e a sua alimentação. Um toquezinho só. Hipócrates dizia uma coisa interessante.
que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja o seu remédio. 460 anos antes de Cristo. Pode passar. E o alimento, ele vem fazendo parte da nossa história, né? Desde o tempo aí da pré-história. Quando os homens, principalmente no período paleolítico, que o homem começou a desenvolver os instrumentos de caça, que antes esse homem ele apenas era um homem frugal, alimentava-se de conchas, de vegetais, de sementes. Depois, nesse período, o homem passa a desenvolver a caça e torna-se um predador. Então, o alimento ele passou a ser um fator de agregação humana. Desde ali, os homens se reuniam para se alimentar. E isso acompanha a gente até os dias de hoje. Quantos de nós não temos aquelas lembranças boas, né? Aquela boa memória afetiva dos almoços na casa de vovó, daquele jantar que a minha mãe fazia, não é? Reunir-se, a gente se reúne em torno do alimento. Por isso que às vezes os processos de dieta são tão difíceis, porque o alimento está ligado a uma memória afetiva. Eu não consigo me desfazer daquele bolinho de fubá que me traz uma lembrança tão boa da infância. Então, por si só, o alimento ele já traz um sintoma e uma sensação de bem-estar. Isso vem acompanhando a gente. O alimento ele faz parte do nosso dia a dia, importante para as nossas atividades, as nossas necessidades orgânicas. E esse alimento, essa menininha que está colocando aí essa uva na boca, esse alimento, ele, quando chega para dentro do nosso organismo, ele passa por um processo extremamente sofisticado. Desde a nossa saliva, as enzimas proteolíticas, elas começam a degradar esse alimento. Então, ele vai caminhando pelo nosso corpo, ele chega ao nosso esôfago, daí nosso estômago. Nosso estômago ele sofre uma ação de enzimas proteolíticas, enzimas aí do suco gástrico, caminha, continua a sua viagem pelo duodeno, onde vai receber a influência das lipases vinda do bile, do suco pancreático, continua a sua degradação, chega no intestino, onde passa por uma absorção incrível, e daí até ele se tornar um bolo fecal. Mas durante todo esse processo, pode passar o próximo. Durante todo esse processo sofisticado, o alimento ele sofre uma série de degradações. E se eu perguntasse para vocês, qual desses órgãos do nosso aparelho digestivo vocês acham que é um órgão de extrema importância para o processo de digestão? Eu ousaria até dizer que, ao meu ver, é o órgão mais importante. E essa pergunta está totalmente relacionada com tudo que a gente vai saber do que o alimento pode causar para o nosso corpo. Quem se arrisca a dizer qual desses órgãos do aparelho digestivo é um órgão de extrema importância? Fígado, estômago, a boca. Olha, pode passar um. O órgão mais importante, fantástico, importantíssimo para as nossas funções digestivas é o intestino. O intestino é considerado hoje o nosso segundo cérebro. Pode passar o próximo. O intestino, meus amigos, é um órgão tão incrível, tão apaixonante. Eu sou completamente apaixonada pelo intestino. E vocês vão se apaixonar também pelo de vocês, com as revelações que eu vou fazer agora. O intestino é um órgão lindíssimo. Ele é um órgão que tem mais ou menos 7 metros de comprimento, mas a sua capacidade interna, as vilosidades, as microvilosidades, faz com que aumente a capacidade absortiva. E se a gente colocasse isso em tamanho, o nosso intestino chegava muito mais de 7 metros, ao tamanho de uma quadra de tênis. Nas paredes do intestino, ele é composto por uma série, mais de 100 milhões de neurônios, que são semelhantes aos neurônios do cérebro, neurônios associativos, sensitivos e motores. Por quê? Porque tanto o intestino como o cérebro, eles provêm do mesmo folheto ectodérmico, folheto embrionário. Cérebro, intestino e pele provêm da mesma lâmina embrionária. Então, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? O intestino ele tem uma capacidade de funcionar independente do nosso sistema nervoso central. Possui 100 milhões de células equivalentes às células do sistema nervoso central. Só o intestino tem a mesma quantidade do que o cérebro.
Se a gente cortasse as conexões do nosso intestino com o nosso cérebro, ele continuaria a funcionar. Então, ele é um órgão que pensa, que observa, que decide, que executa. Quando ocorre alguma interferência, uma sinalização que alguma coisa está errada no nosso organismo, o intestino está lá, mandando a mensagem, passa um e-mail entre os seus neurônios e eles executam uma ação. Dentro do nosso intestino está 90% dos nossos fatores imunológicos. 90% das nossas defesas acontecem dentro dos nossos intestinos. O intestino ele produz hormônios importantíssimos. Ele produz cerca de 20 neurotransmissores extremamente importantes para as nossas funções. O intestino funcionante, ele nos causa humor, bom humor, disposição, vitalidade, alegria e afeta as nossas emoções. Como assim? Como é que o intestino pode determinar tudo isso? Não pode ser. No meio ambiente, na natureza, existe um aminoácido chamado triptófano. Esse triptófano, ele vem através de alimentos saudáveis. Iogurtes, castanhas, nozes, banana, abacate, batata, grão de bico, ervilha, feijões, aveia, couve, brócolis, os vegetais, as folhas bem verdes, a rúcula. Esse aminoácido, proveniente através de alimentos saudáveis, dentro do nosso organismo, eles produzem um neurotransmissor chamado serotonina. Minha gente, sem a serotonina, a gente não sorri. Sem a serotonina, a gente não tem vitalidade, não tem alegria, não tem disposição. Tanto é que as medicações antidepressivas, elas interferem no ciclo da serotonina dentro do nosso organismo. Normalmente, o depressivo está com a serotonina lá embaixo. Então, sem esse neurotransmissor fantástico, a gente não sorri, a gente não tem vitalidade. E quem arrisca me dizer, esse alimento saudável que a gente ingere, trazendo o triptófano dentro do organismo, em 90% dele é produzida a serotonina. Quem me arrisca dizer aonde que a serotonina é produzida? Muito bem, muito sabidos. 90% da serotonina é produzida dentro do nosso intestino. O Dr. Michael Gerson, da Universidade da Columbia University, em Nova York, ele estuda o intestino há mais de 30 anos. E ele escreveu um livro muito interessante chamado O Nosso Segundo Cérebro. Ele viu coisas fantásticas, que o intestino é muito mais do que esse órgão que a gente pensava, absorver e eliminar. Ele é um órgão que pensa. O que ele viu? Quando nós nos alimentamos de forma saudável, as fibras alimentares, elas causam uma fricção na parede do intestino. Essa fricção determina a produção da serotonina. E a serotonina, ela também tem uma função de aumentar, de fazer com que o nosso intestino tenha o peristaltismo. Por quê? Quando a gente se alimenta, a gente é para eliminar logo. O correto é alimentou, eliminou. Então, a serotonina produzida, ela vai determinar também o peristaltismo. Quando existe uma constipação intestinal, o que ocorre? Esse bolo fecal fica retido ali nas paredes do intestino. E essas paredes têm bactérias. Nós temos mais bactérias no nosso intestino, 6 vezes mais do que em todo o nosso corpo. Mas são bactérias boas. A gente precisa dessas bactérias. São chamadas bactérias saprófitas. Quando o bolo fecal fica retido, causa um sufocamento na parede do intestino. E ele não produz a serotonina. E essa inflamação que começa a ocorrer pelo esse sufocamento vai fazer com que esse intestino mude. Essas bactérias que eram antes saprófitas passam a ser bactérias patógenas. E vem um processo de disbiose. E vem os processos das inflamações intestinais, as colites, as retocolites, as doenças de Crohn, os cânceres. Sem contar que, sem produzir a serotonina, a gente vai ser feliz, a gente vai ser alegre.
Quem tem constipação intestinal sabe como é que a pessoa fica irritada, não é? Mal-humorada. Criança com cólica chora pra caramba. Por isso que esse termo enfesado vem de intestino cheio de fezes. E a serotonina, que vem lá do alimento saudável, triptófano nos intestinos, ela também tem outra função importantíssima. A serotonina, ela produz no cérebro e também parte no intestino um hormônio de extrema importância para o nosso organismo, chamado de melatonina. O que esse hormônio faz? É simplesmente o maior antioxidante que a gente tem natural no nosso organismo. A melatonina, ela combate esses radicais livres que a gente tanto ouve falar, que estão lá dentro da célula fazendo que essa célula não trabalhe. Então, a melatonina, ela é uma indutora do bom sono. E ela é produzida em sua maior parte quando a gente dorme profundamente. Por isso que não dormir bem, por isso que dormir superficialmente faz a gente envelhecer. Porque a gente precisa da melatonina. É isso, meus amigos. Alimentos saudáveis, alimentos ricos, alimentos que são poderosos para o nosso organismo, determinando bem-estar, alegria, vitalidade, qualidade de vida. A serotonina e a melatonina, nesse ciclo, trabalhando em conjunto. A serotonina trabalhando no diurno, fazendo com que a gente tenha essa vitalidade, essa força para aguentarmos o nosso rojão do dia a dia. E a melatonina induzindo o nosso sono tranquilo, o nosso descanso, fazendo com que nós possamos, juntos esses dois, termos boas emoções, boa disposição, boa alegria, boa capacidade de resolutividade dos nossos problemas. Falei para vocês que a melatonina e a serotonina são produzidas no intestino. E também são produzidas no cérebro, não é isso? Outra pergunta. Já que estão bons de respostas, vamos ver. No cérebro, aonde vocês imaginam que a serotonina e boa parte, mais de 90% da melatonina é produzida? Quem imagina? Essa é um pouco mais difícil, mas vocês vão saber. Já estão vendo? Por isso estavam respondendo, né? Quem estuda a doutrina espírita, quem já leu André Luiz, já ouviu falar em glândula pineal. Pode passar o próximo. A glândula pineal, ela é uma glândula que a ciência, na década de 40, mais ou menos, quando André Luiz trouxe essas informações, era tida como órgão vestigial, como o apêndice, um órgão que não tinha função. E a doutrina, através da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz nos trouxe lá, na década de 40, informações extremamente surpreendentes. O que ele disse? No livro Missionários da Luz, através do orientador Alexandre, ele faz as seguintes considerações. Analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pôde identificar. Comanda as forças subsequentes sobre a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E, sob sua direção, efetua-se o suprimento de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Hoje, a ciência sabe que a pineal é a grande maestrina. O que André Luiz falou lá na década de 40, hoje a ciência comprova. A pineal é essa glândula que coordena todas as outras funções hormonais. Ela tem uma função importantíssima na sexualidade. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico, psiquiatra, neurocientista, neuropsiquiatra, ele tem um estudo fantástico sobre a glândula pineal. E ele tem um estudo de glândula pineal dentro da USP, em São Paulo. E Sérgio fala, a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo
espírito, matéria. O cérebro capta o magnetismo externo através da glândula pineal. A glândula pineal, o interior da glândula pineal é constituído de cristais de apatita. Acredite que esses cristais, eles captam a energia eletromagnética que está circundando em torno de nós e transforma isso em estímulo neuroquímico. Então, a glândula pineal, ela é a antena que capta toda a nossa atmosfera espiritual, fazendo com que biologicamente isso atue dentro do nosso organismo. Por que a gente está colocando isso para vocês? A gente vai abrir agora uma grandíssima janela para a gente falar de um assunto que é uma grande epidemia mundial. A depressão, essa informação aqui não é uma informação atualizada, hein? Isso está muito pior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, havia no Brasil um consumo de 500 milhões de psicotrópicos, medicações antidepressivas e ansiolíticas, por ano. Destes, 70% eram ansiolíticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, a depressão será a segunda maior causa de doenças, de redução de qualidade de vida. A depressão, 15% dos pacientes deprimidos cometem suicídio. A depressão é algo tão grave que a espiritualidade também já nos trouxe informações. André Luiz também, em Missionários da Luz, olha o que ele coloca sobre os processos depressivos. São projetados, os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos. O que são bióforos? São unidades de forças psicossomáticas que se localizam nos mitocôndrios. Mitocôndrios são organelas que estão dentro da nossa célula, responsáveis pela respiração, pela energia celular. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos bióforos. O que a gente projeta dentro do nosso corpo, através da nossa mente, captação da glândula pineal também, pode ser um sol irradiante, pode ser luz, pode ser uma chuva de estrelas que está aí fazendo com que cada uma de nossas células, que são órgãos tão vivos, eles possam captar essa energia e transmitir essa força para o nosso corpo. Do mesmo jeito que aquilo que a gente manda para dentro do nosso organismo pode ser tempestades, pode ser raios, pode ser escuridão, determinando estados patológicos. Emmanuel também fala, a depressão interfere na mitose, a divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. O depressivo ele é muito mais suscetível a infecções, ele é muito mais suscetível à queda da sua imunidade, porque aquele estado mental, ele vai atuar em todas as células do nosso organismo. Pode passar o próximo. Então, meus amigos, por que a gente está chamando a atenção para isso? E eu quero que a gente faça um grande questionamento, juntando essas informações que a gente trouxe. Quando eu falo para vocês que 90% da serotonina é produzida no intestino através de um alimento saudável. Quando eu digo para vocês que grande parte da melatonina que induz o nosso sono tranquilo é produzido lá na glândula pineal. Pergunto a vocês, a gente pode, um paciente em depressão e ansiedade, com melancolia, ele pode fazer uma consulta médica e ser apenas tratado com antidepressivos? Os meus colegas podem ver esse paciente e não perguntar a ele como está a sua alimentação, como está o funcionamento do seu intestino, como está aquilo que você está botando de elemento positivo para dentro da sua mente? Se eu sei que 90% do neurotransmissor que nos transmite vitalidade está lá dentro do intestino, como que eu posso apenas dar um antidepressivo?
Se vai modificar o ciclo da serotonina, eu quero serotonina, mas a serotonina 90% é produzida no intestino, proveniente do bom alimento. Como é que eu posso desconsiderar isso no meu paciente? Se eu sei que a melatonina que faz esse paciente dormir bem, e ele chega se queixando, doutor, eu não durmo, como é que eu posso desconsiderar o que esse paciente está colocando, o que essa glândula pineal, essa glândula aí, essa antena, nos ligando, nos conectando o nosso mundo espiritual com o mundo físico, o que ele está fazendo da sua espiritualidade? A gente não pode tratar um paciente sem vê-lo como essa tríade, corpo, mente e espírito. Porque senão a gente vai ficar apenas no soma. E a gente não vai tratar, porque nós estamos aqui passando, nós não somos apenas um corpo. Infelizmente, eu estou trazendo isso para vocês, porque como médica, eu recebo pacientes que são dependentes. Eles não fazem nada mais na vida sem uma medicação antidepressiva e ansiolítica. Doutor, eu preciso dessa medicação porque eu não consigo sorrir, não consigo me relacionar, não consigo dormir, não consigo ser feliz sem esse remédio. E cada vez mais jovens. Infelizmente, os nossos colegas têm muita responsabilidade sobre isso. Porque é um tratamento para hipertensão e já um ansiolítico do lado. Então, isso precisa ser revisto. Essas medicações, ao longo do tempo, elas causam uma série de efeitos colaterais. Não que os antidepressivos não devam ser usados nunca. A gente precisa saber atuar na medicina. Pacientes que estão na iminência de um suicídio, pacientes que estão numa crise de um transtorno bipolar, eles precisam ser medicados. Mas que isso, vamos avaliar se isso precisa ser crônico. Se esse paciente tem que ser diagnosticado como: você vai tomar essa medicação para o resto da sua vida. Esqueça de ser curado. Por quê? A depressão está ligada com dois sintomas muito frequentes, que é a culpa e a tristeza. Nós somos espíritos, somos viajores. Quantas e quantas encarnações nós já tivemos? Quanto sentimento de culpa interno tem dentro de nós? Não é verdade? Quantos de nós, graças a Deus que temos o esquecimento do passado, mas nós temos as marcas dentro de nós, daquilo que nós fomos. E em muitas situações da nossa vida a gente sente aquela melancolia que vem, aquela tristeza que a gente sabe de onde que veio, aquele sentimento ruim. Nós somos espíritos e temos que ser vistos como espíritos. Nós somos energia. Tudo ao nosso redor é energia. Cada um de nós emite um campo eletromagnético, com a frequência, com o comprimento de onda próprio. Temos perfume próprio, temos cor própria. Cada um de nós irradia, cada um de vocês. E é uma irradiação linda aqui, né? Meu Deus. A gente está irradiando energia positiva, energia, aquilo que está dentro da gente. E nada do universo, nada é desprovido de energia. Quando a gente segura uma maçã na nossa mão, a gente não só está comendo um alimento cheio de vitaminas, não. A gente está comendo um alimento que tem energia, que tem também o seu campo eletromagnético. O que a gente vai trazer aí para vocês, meus amigos, de antemão, eu quero dizer, os próximos slides da nossa viagem, eu não quero colocar aqui nenhuma mensagem de radicalismo, nenhuma mensagem de impositiva. Mas a gente, como médico, né, como uma curiosa, estudiosa da alimentação, como espírita, a gente tem a obrigação de colocar determinadas coisas para que a gente pense. O que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Que tipo de energia eu estou colocando para dentro do meu corpo? Esses animais aqui, eles são mantidos dessa forma. Eles são agregados num espaço muito pequenininho, esses porquinhos. Espaço que eles não conseguem fazer absolutamente nada. Eles estão ali confinados, eles nunca vão saber o que é estar se sujando na lama, de estar atrás da sua mamãe.
Por quê? Porque eles só podem e só precisam ser alimentados. Eles vivem assim, ó, com esse olhinho aí, perdido, solitário, sozinho. Porque daqui a pouco eles vão ser mortos de uma forma absolutamente brutal. Um tiro na cabeça, com uma paulada, com uma martelada. Aí eu quero que a gente pense. Imaginem que tipo de energia esse alimento chega aos nossos pratos. Se vocês conseguirem ver, isso aqui é uma celazinha, aqui tem uma porca deitada e os porquinhos aqui. As porcas leiteiras, elas são mantidas assim, solitárias, deprimidas, porque o animal ele tem sentimento. Quem tem animal sabe, não é? A felicidade que um bichinho fica quando a gente chega, do mesmo jeito como ele rejeita uma pessoa que não curte muito o animal, ela fica meio distante. Então os animais têm sentimentos. E essa porquinha, ela vive assim. A única função dela é alimentar esses porquinhos. Não importa se as suas tetas, as suas mamas, elas estão inflamadas, não importa se elas estão sangrantes, não importa se elas estão com pus, não importa. Elas têm que engordar esses bezerros para eles serem abatidos. E quando ela também não tiver função mais nenhuma, ela também vai morrer de uma forma extremamente cruel e brutal. Quem já teve a oportunidade de visitar uma fazenda de pecuária na Europa, já se deparou com uma cena dessa. Esse ganso, ele é alimentado quase que de minuto em minuto. Por quê? Porque é preciso que ele seja superalimentado, mesmo que ele não queira, para que o seu fígado ele fique num processo de gordura, ele acumule gordura. Ele entra o que a gente chama medicamente um processo de esteatose hepática. E ele vai se alimentar tanto, esse fígado vai se encher tanto de gordura, que vai chegar a um ponto que ele vai entrar em congestão, ele quase que vai romper. E nesse momento esse fígado é arrancado de forma extremamente cruel. E vendido um prato caríssimo na Europa chamado de foie gras, que não é nada mais do que fígado de ganso cheio de gordura e cheio de congestão. Esse novilho, olha, o tamanho dessa caixa é quase que esse tamanho aqui mesmo, vocês estão vendo. A parte de cima é quase que isso mesmo. Por que isso? Porque esse novilho, esse bezerrinho, ele nunca soube o que é correr num pasto. Ele nunca soube o que é ficar do lado da sua mamãe ali correndo atrás dela. Ele precisa ficar assim, paradinho. Para quê? Porque seus músculos eles não podem desenvolver-se. Os músculos dele, se ele corresse, o músculo ia ficar rígido. Quando a gente faz exercício, nosso músculo não enrijece. Então, o novilho precisa ter a carnezinha flácida, porque é o vitelo, que é aquela carne molinha do novilhozinho vivo, do bezerrinho novo. Esse novilhozinho, depois de um tempo, ele vai ser morto de uma das formas mais brutais. E essa carne também caríssima está ali nos restaurantes e chega à nossa mesa. O pintinho, assim que nasce, ele passa por um processo extremamente cruel. Ele é separado da sua mãe. Quem já viu o caminhão de lixo sendo jogado, o lixo sendo jogado nos caminhões? É desse jeito que eles fazem com os pintinhos. Jogam uma parte para ser transportado. Aqueles que chegam mortos já vão para uma máquina ser triturados e viram aqueles deliciosos nuggets, aquelas deliciosas hambúrgueres, aqueles deliciosos salsichas, linguiças. Meu marido diz que eu sou um ecoterrorista, mas eu tenho que falar. As crianças, quando chegam no nosso consultório, eu pergunto, come salsicha, linguiça, hambúrguer, como? Quando eu saio dizendo como é que é feito, eca, pelo amor de Deus. É bom que quando voltam, doutora, eu não estou mais comendo isso. Não, volte, por favor. Aqueles que sobrevivem, eles são levados para esse processo aqui. Cortado o seu bico, que tem uma função. Por quê? Porque eles são confinados dentro de locais muito estreitos. E eles só podem pegar
aqueles grãos específicos que estão cheios de hormônios, de antibióticos e de vitaminas. Por quê? Para que em menos de um mês esse pintinho vire um frango. Ele tem que crescer logo. A indústria da morte não pode perder dinheiro, não é? E é isso que as nossas crianças se alimentam desde pequenininhas. Dessa carne aí, cheia de antibióticos, cheia de hormônios e cheia de vitaminas. Os pediatras têm se assustado com o nível de alergias que essas crianças têm. Eu, como dermatologista, gente, é tanta alergia de pele que não se sabe explicar. As garotinhas têm menstruado cada vez mais cedo. Olha o que é dosagem de hormônio aí desde pequenininhas. Antibióticos, vitaminas, desde pequenininhos. Isso tem que ter uma consequência orgânica. A galinha ela é mantida também assim. Extremamente confinadas, elas não podem se mexer. Vejam que em cima tem ali as fezes das outras galinhas, que isso aqui é um andarzinho bem grande. Então elas são mantidas desse jeito. A função delas é só colocar aquele ovo, também alimentado daqueles grãos com hormônios, com antibióticos, com vitaminas, que está lá naquele ovinho que a gente come. Quando ela não tiver mais função para isso, ela vai ser morta da forma mais cruel. Às vezes é uma cabeçada que dá na parede, às vezes joga ela no chão e pisa, uma paulada. A internet está cheia de vídeos do que ocorre com esses animais. Eu preferi que a gente tivesse essa imagem, né? Do boi aí solto no pasto, feliz, um interagindo com o outro. Mas com o boi o processo que ocorre, acho que é um dos mais cruéis, né? O boi, primeiro, para que ele fique livre dos pesticidas, as pragas que podem acometer o seu pelo, ele é colocado sobre o boi agrotóxicos, pesticidas, que vai para dentro da sua carne. A carne que a gente come do boi tem agrotóxico. Segundo, quando o boi chega no momento do abate, ele é transportado por um corredor muito estreito, que vai estreitando para que o animal não retorne. E quando ele passa por esse corredor, é passado uma verdadeira lâmina muito grande, que é uma paulada que transfixa o seu cérebro. Que ele não morre logo. Ele fica ali descerebrando, ele fica em convulsão. E imediatamente os matadores começam a arrancar seu pelo, arrancar suas carnes, e ele ali ainda descerebrando. Foi observado estudos, tiraram amostras de sangue do boi no momento do corredor da morte, e viu que esses bois eles tinham um alto índice de adrenalina, que é um hormônio do medo. Quando a gente não tem medo, o coração não bate mais forte, a gente não fica pálido, porque há uma vasoconstricção periférica para bombear mais sangue para o coração, para a gente ter um impulso de fuga. Então, o animal é um pânico tão grande que ele fica com os índices lá em cima de adrenalina. Imagina, minha gente, energeticamente, como que esse animal chega à nossa mesa. Do ponto de vista vital, esse animal que é morto de uma forma absolutamente cruel. O ser vivo, o ser humano, o Filho de Deus. Sem contar que a pecuária ela é responsável pela grande devastação que ocorre nas nossas matas, nas nossas florestas. Quem pensa que são as madeireiras que causam a maior devastação, que não é uma coisa nada positiva, mas as madeireiras elas são seletivas nas árvores que elas cortam. A pecuária não, sai destruindo tudo porque o pasto precisa crescer. O desequilíbrio ambiental que é causado pela pecuária é uma coisa assustadora. Um boi sozinho, ele consome quase 50 litros de água por dia. E a água é um bem finito. A gente sabe disso. Então, a dieta vegetariana, ela não é só uma opção alimentar. Ela é uma filosofia de vida. É a gente ter a certeza do que a gente está fazendo para o nosso meio ambiente. Do que eu estou contribuindo para a modificação desse planeta. O que eu estou contribuindo para esse planeta ser melhor. Do
ponto de vista científico, existe alguma coisa já comprovada? Inúmeras. Observou-se que o preparo das carnes, péssima notícia, principalmente do churrasco, no preparo do churrasco, essa combustão que ocorre, o que acontece? Há uma transformação desses agentes, dessas bases nitrogenadas e a liberação de substâncias que são acrilamida e nitrosamida. Essas substâncias são altamente cancerígenas, isso comprovado. As doenças cardíacas tendem a ser muito maiores com o consumo da carne. Doenças intestinais, por quê? A carne, ela é um péssimo condutor. Ela facilmente leva a uma constipação intestinal. Lembra que eu falei daquele sufocamento que ocorre na mucosa intestinal? Então, aquele bolo alimentar ali entra em estado de putrefação. E daí vem uma série de doenças, dentre elas o câncer de colo, que hoje é considerado um dos maiores cânceres, é o câncer de colo. Aí vocês podem perguntar, mas como que eu vou repor a minha proteína, meu Deus? A danada da proteína, né? Que essa indústria da morte faz a gente acreditar que a gente não pode viver sem a proteína animal. O Instituto Max Planck, que é um dos maiores institutos de pesquisa nutricional na Alemanha, ele observou que quando a gente cozinha um alimento a mais de 60 graus, nós perdemos 70% a 80% dos nutrientes. Os nossos alimentos são assados, cozidos, fervidos a 100 graus. Então, que proteína é essa que a gente está comendo, que ela já desnaturou há muito tempo? Que nutrientes são esses que a gente está repondo? Preciso que a gente pense nisso. Hoje a gente sabe que no reino vegetal nós temos tudo o que o nosso organismo precisa de nutrientes. O reino vegetal está composto de aminoácidos essenciais para a nossa função vital. E o Espiritismo? Será que o Espiritismo já nos trouxe alguma coisa a respeito disso? André Luiz Peixinho, um médico baiano, volta por favor, ele tem uma colocação que é até poética. Ele diz o seguinte, que se a gente fosse colocar os saberes humanos, a medicina, a psicologia, a artes, a matemática, se a gente fosse colocar isso, imaginar que isso são contas de um cordão. O Espiritismo ele não poderia ser mais uma conta. Ele seria o cordão que envolve todas essas contas. Porque a doutrina espírita, meus amigos, é uma doutrina filosófica, reflexiva, evolutiva, profunda e universal. O Espiritismo, ele sim está inserido em qualquer assunto que nós possamos discutir. Então, Allan Kardec, quando codificou a doutrina, lá em O Livro dos Espíritos, quando surgiu para o mundo em abril de 1857, essa questão não foi desconsiderada por Kardec. Ele perguntou lá na pergunta 723 aos espíritos, é contrária às leis de Deus o consumo de carne animal? Os espíritos responderam, segundo a constituição física, a carne alimenta-se de carne, senão, pelo princípio da conservação, o homem perece. Mas é importante que a gente considerar algumas coisas aí. A ciência da nutrição começou só a surgir em 1906. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Só em 1906 tiveram as primeiras, de forma universitária, os primeiros cursos de dietistas. Só em 1946, a Organização Mundial de Saúde começou a colocar as dietas, os estudos que tinham feito, aperfeiçoando a ciência da nutrição. Então, naquela época, a gente não sabia que no reino vegetal a gente tem os nutrientes necessários para o nosso organismo. Seria até leviano da espiritualidade colocar uma resposta, não alimentos de carne, sem nos dar alternativas. E a doutrina espírita, ela é atemporal, assim como o cristianismo, aquilo que Jesus trouxe. Tem que ser uma mensagem temporal. Kardec disse, a doutrina espírita, ao longo do tempo, ela precisa ser revista. Ela precisa estar caminhando de mãos dadas com a ciência.
sem perder os seus axiomas e as suas bases, que é o caminho como amor, o amor como caminho, a evolução como meta, o racionalismo, a razão como nossa luz e a reencarnação como nosso instrumento pedagógico. Então, naquela época, os espíritos não podiam ter falado diferente. Mas, na pergunta, pode passar, 724, olhe só o que Kardec diz. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer? Se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, quando a gente coloca lá o morticínio que ocorre nos matadouros, inclusive Paul McCartney, que é um vegano há mais de 30 anos, ele disse, se as paredes dos matadouros fossem de vidro, a gente não consumia nada do que tem ali dentro. Se a gente coloca que o consumo, a pecuária, ela causa uma devastação ambiental, a gente pensa que essa pergunta cabe muito bem. Abster-se disso, você está contribuindo de forma positiva. Essa privação traz um benefício não só para o seu organismo, mas como para todo o ambiente. O Espiritismo, ele também, através da espiritualidade, ele nos trouxe renovação nesses aspectos. Então, os Espíritos nos disseram, aqui um texto do Irmão X, intitula-se Preparação para a Morte. Irmão X, ele traz esse texto mostrando, facilitando a passagem daqueles que iam fazer a grande transição. Então, observem o que o Irmão X coloca. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério da barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo do porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados. Os tamoios e os caiapós, que se desdobravam uns aos outros, devoravam uns aos outros. Pode passar o próximo. André Luiz também, no Missionários da Luz, ele faz um estudo sobre a vampirização que ocorre no homem. Dentro dos matadores existe um processo de vampirização, porque os espíritos não esclarecidos adoram essa violência, adoram aquele morticínio que ocorre. Então, o mentor Alexandre, ele coloca isso. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de nossa incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuo. E vejam a atualidade do pensamento de Emmanuel, isso lá na década de 40, quando a ciência ainda dos alimentos estava começando. Observem o que Emmanuel fala. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos nossos irmãos inferiores. Olha que coisa mais atual essa mensagem de Emmanuel no Consolador. Meus amigos, diante de tudo isso que eu falei para vocês, essas palavras de Hipócrates têm mais sentido para vocês agora? Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Que você respeite o seu corpo físico, que você escute o que ele tem a dizer. Uma vez, Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada por um repórter, ele perguntou, quando você fala com Deus, quando a senhora ora, o que a senhora pede? Ela disse,
eu não peço nada, eu apenas escuto. Aí ele achou curiosa e inteligente essa resposta e perguntou, então, o que Deus lhe diz? Ela disse, ele não diz nada, ele apenas me escuta. A linguagem do amor é assim, não é? Quando a gente ama, a gente não precisa falar muito, não. O olhar fala, o gesto fala, não é? A presença fala. E o seu corpo fala com você. Quantas vezes a gente não come um alimento que daqui a pouco a gente está com uma dorzinha de cabeça, daqui a pouco a gente está com uma dor no estômago, daqui a pouco a gente tem que correr para um banheiro. Não é? É o teu corpo te dizendo, tome outra direção, respeite a você mesmo, observe dentro de você o que pode ser mudado. Da mesma forma, meus amigos, que também não adianta nada a gente ter uma dieta absolutamente vegetariana ou vegana, a gente se abster do consumo de carne, a gente ter todo esse cuidado, não está colocando lixo, cadáver animal para dentro da gente, mas dentro da gente a gente está colocando lixo mental. A gente não consegue abrir mão de desculpar, a gente não consegue abrir mão de perdoar, a gente não consegue abrir mão de ser indiferente aos sentimentos daquele que está do nosso lado. Não adianta nada. Se o nosso prato é um prato extremamente equilibrado, mas mentalmente a gente está alimentando de coisas ruins a nossa mente. E a gente precisa olhar muito aquilo que a gente diz, porque os nossos exemplos falam mais do que as nossas palavras. Uma vez o meu filho do meio, o Heitor, ele tinha 4 anos. Aí ele chegou para mim e disse, mãe, eu estou muito chateado com um amiguinho da minha turma, porque ele disse que eu não sabia jogar bola, eu não quero mais ser amigo dele, não. Estou muito chateado. Eu falei, ô filho, desculpa teu amigo, ele é tão amigo em outras coisas. Ele, não, mãe, não vou desculpar, não. Ele falou, me xingou. Eu falei, filha, desculpa, perdoa. Ele falou, mãe, o que é perdoar? Eu falei, perdoar, filha, a gente deixar para lá, a gente desculpar. Ele, eu não sei que eu quero desculpar, não. Se eu não desculpar, o que vai acontecer? Eu fiz, olha, vai criar uma manchinha aí dentro do seu coração e toda vez que você vê esse seu amigo, essa manchinha vai doer. Ele disse, vai, mãe? Eu, vai. Ele disse, então acho melhor perdoar, né? Eu disse, é melhor, filho. Passaram-se as semanas, está ele lá muito danadinho, né? Criança de 4 anos, e lá aprontando, já tinha pedido umas 2 vezes para ele parar e nada. Aí a mãe já naquele limite, o filho, vem cá, você está muito desobediente, a mãe te pede tanto e você não faz, passe para tomar banho, vai logo dormir. Estou muito chateada com você, filho, muito chateada. Ele olhou para mim e fez, mãe, você está chateada comigo? Estou muito chateada. Mãe, você não vai me perdoar, não? Olha a manchinha no seu coração, hein, mãe? E ainda ficou, você já me perdoou, mãe? Eu, já, filho. Tem que perdoar. Não adianta a gente falar nada e não fazer, não é verdade? Então é isso que eu queria deixar para vocês, meus amigos. Façam do seu alimento o seu remédio, mas não esqueçam daquilo que vocês estão colocando energeticamente para dentro dos seus corações. E para finalizar, eu não podia sair daqui, pode passar, deixando apenas um monte de interrogação na cabeça de vocês. Senão o Bruninho vai ficar danado comigo, né? E eu não quero aumentar os meus anos de umbral. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas sugestões do que a gente pode fazer para melhorar aí a nossa capacidade vital. O que eu posso fazer para ser mais feliz organicamente, né? Para melhorar a minha qualidade de vida. Gente, os sucos verdes, eu vou deixar a receita do suco verde aqui, de antemão. Gente, o suco verde é um suco alcalino, que ele é feito com maçã, é feito com vegetais. Por que ele é alcalino? Todo o processo de doença começa com acidificação dentro do nosso organismo. Infelizmente, essas dietas, né, à base de açúcares, de farinhas brancas, sal em excesso, todas elas causam acidificação muito grande. Então, o suco verde é um suco alcalino, um suco que tem clorofila. E a clorofila, ela ajuda na oxigenação, porque ela vai direto lá para a célula, ajudando a vitalidade. Ele dá uma energia enorme. O suco verde, tome o suco verde de manhã. Ele vai te dar uma vitalidade e vai substituir, porque ele dá uma saciedade, você pode até nem ter fome de manhã. Então, um suco fantástico para a gente começar a ir oxigenando o nosso corpo.
Os alimentos ricos em triptófano, né, gente? Vamos produzir serotonina, vamos comer banana, maçã, o maracujá, o jabuticaba, os vegetais. Então, vamos produzir alegria organicamente dentro da gente. Uma coisa também é a gente diminuir o consumo de farinha branca, tá? Dos açúcares. Todos esses são alimentos extremamente prejudiciais para o nosso organismo. Alimentar a nossa alma, né? Amar muito, abraçar muito, falar muito coisa boa, ouvir boa música, não é? Dar risada muito, rir demais, isso é muito bom, isso faz bem para a alma. Olhar essa natureza aí que tem abundância, porque Deus é um Deus de abundância, a natureza linda que a gente tem, nessa cidade para Ele, esse mar maravilhoso. Então vamos olhar isso, vamos fazer que isso introjete dentro do nosso organismo. A espiritualidade é a nossa vida, sempre, sempre. Cuide da sua espiritualidade, cuide do seu papel dentro do meio ambiente, aquilo que você pode fazer para caminhar nesse processo de mudança planetária que já está ocorrendo. Mas qual é o meu papel? O que eu estou fazendo para ajudar? Pode passar o próximo. Para ajudar esse rapaz aqui, nesse processo de mudança planetária. O que eu estou fazendo? Ele precisa de mim. Ele precisa de você, de cada um de nós. E a gente tem que ter preparado para isso, meus amigos. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer muito a paciência. Obrigada aos meus anjos aqui. E deixar para vocês uma imensa alegria, uma imensa felicidade, um abraço muito grande de todos que fazem o Grupo Espírita Maria Dolores. Muito obrigada. Agradecidos estamos a nossa irmã Silvia Cavalcante pelos esclarecimentos e ensinamentos trazidos na tarde de hoje à luz da terceira revelação. Que a nossa irmã possa levar um abraço fraterno dos que fazem aqui a Casa dos Humildes, ao nosso irmão do Grupo Espírita Maria Dolores. E que sempre retorne. Chegando mais cedo. Não, mas isso não tem problema não. Vamos fazer então a nossa prece de finalização do nosso aprendizado. Pai misericordioso, Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, agradecidos estamos a Ti, Senhor, por esse ensinamento ministrado na tarde de hoje. Que nós tenhamos coragem, perseverança no exercício dos Teus ensinamentos. Nós sabemos o quanto é difícil devido à nossa pequenez, devido ainda aos atavismos que nós carregamos, as misérias morais que ainda carregamos, como ódio, inveja, prepotência, orgulho, vaidade e tantas outras, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer florescer a semente que Tu plantaste dentro de nós, a semente do amor, da caridade, da humildade, da resignação. Sejamos, Senhor, irmãos na caminhada, que nós possamos caminhar lado a lado como irmão que somos. Que a Tua paz reine em nossos corações, Senhor, e que nós possamos, a cada momento de nossas vidas nessa reencarnação, subirmos aquele degrau na escalada que falta em direção a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje, amanhã e sempre. Por gentileza, fiquem em prece.